Prorrogada a campanha de multivacinação e poliomielite. Crise internacional. Conflito armado se acirrou entre a Armênia e o Azerbaijão. Deputados estaduais debatem sobre a volta de eventos sociais em Santa Catarina. A SIC é finalista do Prêmio ODS-SC 2020. Eleições 2020. Drones irão ajudar na segurança do pleito eleitoral deste ano. Sem incentivos, cães-guias ainda não se popularizaram no Brasil. E no esporte, Jean Dias admite que o grupo do Criciúma está pressionado a conquistar melhores resultados nas próximas rodadas da Série C. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Foi prorrogada a campanha de multivacinação 2020 e também a campanha de imunização contra a poliomielite, que é a terrível paralisia infantil. Fui pessoalmente até a Vigilância Epidemiológica de Criciúma buscar mais informações acerca do tema. Acompanhe. Muito bem, estou aqui na sede da Vigilância em Criciúma para falar justamente dessa prorrogação. A técnica de enfermagem, a Kelly, vai nos trazer mais esclarecimentos. Kelly, então a campanha da multivacinação acabou sendo prorrogada, confirma? Isso mesmo, nós tínhamos a orientação do Ministério da Saúde que a campanha contra a poliomielite multivacinação teria o seu término nesta sexta-feira, dia 30, mas como os dados não são tão positivos, o estado de Santa Catarina optou por prorrogar um pouco mais a campanha. Então as nossas campanhas vão se estender até o dia 13 de novembro. Quando você fala que os números não foram tão positivos assim, algo que chega a assustar? Nós temos uma cobertura de 95% a ser atingida. O município de Criciúma, no momento, conta com uma cobertura de 75%. Falando em números, faltam 2.000 crianças serem vacinadas. Então, como a gente tem mais esse espaço de tempo, a gente vai garimpar esses tesouros e o nosso objetivo é, no dia 13 de novembro, ter alcançado, então, essa cobertura de 95% que o Ministério preconiza. Quando você fala em garimpar essas crianças, algum trabalho especial? O que vocês pretendem fazer para alcançar essas crianças? Nós temos a intenção, se a previsão do tempo nos ajudar, em fazer algumas ações nos parques e nas praças, para que a gente consiga ainda encontrar essas crianças e ofertar, então, as 2 gotinhas tão poderosas contra a paralisia infantil. Para os pais que nos assistem nesse momento, que não querem esperar essa ação até vocês realizarem toda a logística, enfim, já podem procurar as unidades básicas de saúde. Como é que funciona? Isso mesmo, Criciúma tem um total de 44 salas de vacina, na sua maioria todas funcionam das 8 às 17 horas. Nós temos uma unidade na região central que não fecha no horário do meio-dia, então de segunda a sexta podem procurar as nossas unidades com sala de vacina, em algumas situações as nossas ações estratégicas que a gente vai realizar no decorrer dessas semanas. Sempre é bom falar, né, Kelly, com relação à idade, quem pode, quem deve ser vacinado ou não. Falando de multivacinação, a faixa etária são as crianças e os adolescentes menores de 15 anos. E falando particularmente da poliomielite, são as crianças de 1 ano a menores de 5 anos que devem receber uma dose extra. Mesmo aquela criança que a mãe tem certeza que o calendário vacinal está em dia, essas 2 doses são necessárias porque se trata de uma dose extra para proteção contra a poliomielite. Ô Kelly, em época de propagação de notícias falsas, muita gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? A vacina é segura e a paralisia infantil ela foi praticamente erradicada do Brasil justamente porque as pessoas se conscientizaram disso e levaram seus filhos para vacinar. Se não vacinar, ela volta para o Brasil. Isso mesmo, nós temos que lembrar que o poliovírus selvagem está erradicado desde a década de 80 no território nacional, só que ele ainda circula
né, no Paquistão, no Afeganistão. Então, para que a gente mantenha esse nosso estado de erradicação, nós precisamos manter cobertura alta. Como é que se mantém cobertura alta? Vacinando quem é necessário. Totalmente grátis. Totalmente gratuita, vacina não tem custo nenhum, é só procurar as unidades. Tá bom, fica aí a dica da TV Primavera e também do pessoal da Vigilância aqui de Criciúma. Leve seu filho, a campanha foi prorrogada, é bom você procurar as unidades básicas de saúde e também ficar atento à mídia, né, com relação às ações que serão realizadas pela Vigilância, como disse a Kelly, né, para que essas crianças, 2.000 e pouquinho, que não foram vacinadas, todas elas sejam encontradas e devidamente imunizadas. Voltamos ao estúdio. Crise internacional. O conflito armado se acirrou entre a Armênia e o Azerbaijão. Os dois países disputam um território de fronteira há vários anos. O Azerbaijão defende que a solução do conflito envolva a liberdade dos territórios ocupados. Já a Armênia apoia o direito de autodeterminação da fronteira. Entenda essa disputa na reportagem de Renata Rocha. Há cerca de 30 anos, Armênia e Azerbaijão disputam o território de fronteira de Nagorno-Karabakh, apesar de cessar-fogo declarado. Nesta segunda-feira, os dois países acusaram um ao outro de violar o acordo pela terceira vez. Os últimos bombardeios e acusações recíprocas desencadeiam agora confrontos mais graves desde 2016. O conflito armênio-azerbaijano data dos tempos soviéticos. A população majoritariamente armênia de Karabakh pediu para o território ser incorporado à vizinha Armênia. A subsequente guerra durou 6 anos, causando cerca de 25 mil mortes. No fim, as forças armênias assumiram o controle da região. O Azerbaijão defende que a solução do conflito com a Armênia envolva necessariamente a libertação dos territórios ocupados. A Armênia, por outro lado, apoia o direito à autodeterminação da fronteira. Para conseguir entender melhor esse conflito, a gente conversou por videoconferência com o embaixador do Azerbaijão aqui no Brasil, o senhor Elhan Pulorov. Ele contou como que, na visão dele, esse confronto poderia ser resolvido do ponto de vista do direito internacional. We have to state that occupation of Azerbaijan lands. Para o embaixador, é possível afirmar que a ocupação das terras do Azerbaijão, que continuou nos últimos 27 anos, e todas as tentativas da comunidade internacional para encontrar uma solução pacífica para esse conflito, fracassaram por causa da posição de liderança da Armênia. Hoje, ainda, segundo ele, o mundo inteiro testemunhou como a Armênia, durante esse período, usou todos os mecanismos para evitar a implementação do direito internacional e da legislação internacional. Quando falamos de direito e legislação internacional, segundo Pulorov, falamos precisamente de 4 resoluções do Conselho de Segurança da ONU que exigem a retirada imediata de todas as forças ocupacionais armênias de todos os territórios ocupados do Azerbaijão. Para o embaixador, o Azerbaijão usa hoje um direito legítimo que está consagrado no artigo 51 da Carta da ONU, que afirma claramente que todo país independente, todo país soberano tem o direito de defender seu território reconhecido internacionalmente. Ele reiterou que todas as ações tomadas pelo Azerbaijão estão em conformidade com o direito internacional e a legislação internacional. O embaixador explica que há uma série de documentos internacionais que confirmam a integridade e a soberania do Azerbaijão e reitera que o Azerbaijão só quer uma coisa, a implementação do direito internacional e permitir que as pessoas vivam em paz e tenham o direito de desenvolver suas vidas da maneira mais próspera. Embaixador, sobre essa divergência de versões e narrativas em torno de uma hipotética guerra religiosa, de que forma esse conflito atrapalha a difusão do evangelho, já que muitas igrejas estão sendo atacadas dos dois lados? Unfortunately, Armenia. Ele responde que, infelizmente, a Armênia está enfrentando o fracasso no campo de batalha e na arena internacional, tentando mostrar que este é um conflito religioso, tentando apresentar que é um choque entre o cristianismo e o Islã. Mas, para ele, se olharmos a essência do conflito, se olharmos no fundo, veremos claramente que esta é uma disputa inteiramente territorial e é uma agressão da Armênia contra o Azerbaijão. Hoje, segundo o embaixador, no centro da capital de Azerbaijão, Baku, a igreja armênia está bem preservada e aberta à visita de armênios que moram no Azerbaijão.
Mais de 30 mil cristãos armênios vivem atualmente no Azerbaijão e, no total, mais de 200 mil cristãos vivem no Azerbaijão. Esta é uma indicação clara de que esta guerra não tem a ver com religião. É puramente agressão armênia e tentativa de ocupar territórios do Azerbaijão. Embaixador, para finalizar, qual é a posição do Brasil diante desse conflito? From the first days of conflict, Brazil... Ele responde que desde o início dos anos 90, o Brasil indicou claramente sua posição ao apoiar a integridade territorial do Azerbaijão. O Brasil fez parte do processo de adoção das 4 resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que exige a retirada imediata de todas as forças ocupacionais armênias de todos os territórios ocupados do Azerbaijão. E quando uma nova fase da guerra começou em setembro, o Brasil novamente expressou sua posição, apoiando uma solução pacífica do conflito e apelando às partes para que iniciem uma negociação. A posição do Brasil também foi expressa em muitos outros casos em que o país claramente indicou que apoia a integridade territorial e a soberania. A seguir, a Associação Comercial e Industrial de Criciúma é finalista do Prêmio ODS Santa Catarina 2020. Há praticamente 6 meses sem poder trabalhar em virtude da pandemia da Covid-19, profissionais da área de eventos estão empolgados com a volta das atividades. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputados estaduais debateram o tema. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma audiência pública para debater a retomada das atividades do setor de eventos e feiras públicas. Participaram do encontro representantes do segmento e da Secretaria de Estado da Saúde. Ao início da audiência pública, a Superintendente de Vigilância em Saúde, Raquel Bittencourt, fez um panorama da situação atual da pandemia em Santa Catarina, onde há 8 regiões em nível grave e 8 em nível alto. Ela também falou sobre as recentes revisões das portarias que tratam das restrições de funcionamento do setor. Revisamos a 710 através da portaria 821 no dia 23 de 10 e liberamos esses eventos no nível grave, laranja, para acontecerem com 30% da ocupação do espaço, no nível alto para 50%, no nível moderado 70%. Elas estavam liberadas a partir do nível alto e a partir de uma reunião que tivemos há cerca de 10 dias atrás, talvez um pouco menos, a gente fez a revisão. As casas noturnas, que é a portaria 744 que regulamenta, estavam previstas para o nível moderado, o nível azul, que a gente não sabe quando vai alcançar. E nós entendemos o que o Jabson explicou muito bem, o Sandro, representante também do segmento, explicou, da dificuldade de alguma concorrência que estava havendo com restaurantes. Então, nós liberamos para o nível alto. Entre as principais reclamações do setor está a dificuldade em fazer o planejamento dos eventos de acordo com os níveis de avaliação do risco potencial para a Covid-19. O nosso caso é o caso de ter o evento ou não ter o evento, né? Depois você coloca o evento na rua, se variar a bandeira, a gente tem uma dificuldade enorme em tirar o evento da rua. Então, assim, não tem no nosso segmento a margem, como a senhora colocou. Portanto, acho fundamental registrar, assim, que a gente precisa encontrar uma ferramenta de previsibilidade com prazo maior do que o previsto atual. A preocupação que a gente tem, deputado, no atual momento, é essa insegurança de o abre e fecha, de nós estarmos no nível X, programarmos, nós trabalhamos com um evento a longo prazo, vamos fechar um evento para março, abril, junho do ano que vem, vamos fechar um evento final do ano que vem. Agora, será que nível que a gente vai estar? Pode contratar? Eu posso contratar o Centro de Convenções? Eu posso lá contratar o Centro-Sul, que está aqui o Pezão, o Leonardo representando aqui, que é do Centro-Sul, um dos maiores equipamentos aqui do estado?
eu posso fechar um evento lá na casa do Doreni Caramori, eu sei se eu vou poder realizar esse evento, hoje eu posso, eu estou no nível amarelo ou no nível laranja. Agora, eu vou poder fazer esse evento no percentual que foi liberado? Então, acho que hoje a grande dúvida e insegurança que a gente tem é justamente isso. Representantes do segmento defenderam uma maior liberação das atividades e apontaram a ocorrência de eventos clandestinos sem a observância das regras sanitárias. Restaurantes estão virando baladas, casas estão virando baladas, chácaras estão virando baladas, tudo está virando balada, né? Está virando festa. E aos olhos do governo, do poder público, que não consegue fiscalizar isso e não vai conseguir nunca fiscalizar. Esses eventos que acontecem, né, também fogem das regras sanitárias, alguns, e outros também das regras de segurança, de bombeiros e tal. Um restaurante não tem saída de emergência suficiente para fazer uma festa. As casas que estão sendo realizadas festas clandestinas também não têm isso. O motivo de eventos com venda de ingressos sofrerem com mais restrições foi outro questionamento feito à Superintendente de Vigilância em Saúde. Na minha opinião, não faz sentido as bandeiras entre eventos sociais e eventos com ingresso vendido tenham uma diferença entre as bandeiras. No final, afinal de contas, a diferença entre uma atividade e outra é apenas a venda de ingresso, que é um processo hoje na maioria dos empreendimentos eletrônicos. A Superintendente de Vigilância em Saúde esclareceu que as restrições não foram feitas com base no critério de venda ou não de ingressos, mas sim de acordo com cada segmento e suas peculiaridades, ou seja, o quanto causam aglomerações e se ocorrem em ambientes fechados ou não. Sobre os eventos clandestinos, ela disse que infelizmente podem ocorrer independentemente das restrições impostas aos eventos legalizados e por isso é preciso maior fiscalização. Já sobre as dificuldades de planejamento do setor frente a possíveis mudanças nos níveis de avaliação de risco potencial, Raquel Bittencourt disse que os empresários do setor precisam aprender a trabalhar com este novo cenário. Os senhores empreendedores têm que aprender a fazer gestão em tempo de pandemia, né? Quando nós temos a liberação com um percentual para um determinado nível, não vão no limite desse nível. Trabalhem com um pouquinho menos para ter uma margem de negociação se o nível mudar na semana seguinte. São estratégias de gestão que a gente está aprendendo. Então, vocês têm que ter essa margem de flexibilidade, já que a gente estendeu ali para trabalhar em 3 níveis, na maioria, com exceção da casa noturna, que está em 2 níveis, né? Ao final do encontro, presidido pelo deputado Gessé Lopes, o parlamentar citou as ações que a Assembleia vem tomando para ajudar o setor. Entre elas, a aprovação na CCJ do projeto de lei de autoria do parlamentar, que reconhece as feiras e eventos como atividades essenciais. Gessé Lopes também voltou a fazer um apelo para que o governo flexibilize as restrições ao setor. Me coloco novamente à disposição do setor para a gente continuar lutando aí por essa flexibilização e sensibilidade aí, tentando sensibilizar o governo com relação a isso, não só na questão da flexibilidade em si, mas da economia que gera e das pessoas que dependem disso para sobreviver. A SIC é finalista do Prêmio ODS-SC 2020. A entidade empresarial está concorrendo na categoria Organização de Classe com o projeto Prêmio ASIC de Matemática. A Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, é uma das finalistas da segunda edição do Prêmio ODS-SC 2020 na categoria Organização de Classe com o case Prêmio ASIC de Matemática. A divulgação dos finalistas da premiação ocorreu de forma virtual pela organização do movimento ODS-SC. O Prêmio ODS Santa Catarina busca reconhecer e divulgar iniciativas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizadas por signatários do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Moacir D'Agostin, presidente da instituição, disse que essa conquista comprova que a ASIC está no caminho certo. D'Agostin acredita que a educação é um dos pilares do desenvolvimento de uma nação, por isso, há alguns anos, sua equipe levanta essa bandeira. A ASIC se tornou signatária do movimento ODS no ano passado, por entender que deve contribuir com uma sociedade melhor.
Além do prêmio ASIC de Matemática, que contempla o ODS da educação, a ASIC ainda lançou o selo de melhores práticas de sustentabilidade ambiental da entidade por meio do Núcleo de Meio Ambiente. O prêmio ODS-SC recebeu a inscrição de 110 projetos, sendo 77 deles classificados para a segunda etapa. Ao todo, são 18 finalistas em 6 categorias: empresa, instituição de ensino, organização de classe, organização da sociedade civil, poder público e pessoa física. Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 12 de novembro. A iniciativa tem como parceiros o Bússola Social, Sistema B Brasil, Comunidade B Santa Catarina e apoio institucional da Rede Brasil do Pacto Global e como patrocinadores o BRDE, ENGIE e Embraed. Eleições 2020. Drones vão monitorar colégios eleitorais. A parceria é da Justiça Eleitoral com a Polícia Federal e vai reforçar a fiscalização para prevenir e combater irregularidades no dia da votação. Este ano, a Justiça Eleitoral vai contar com a ajuda da tecnologia para monitorar alguns colégios eleitorais. Mais de 100 drones com câmeras de alta resolução que possibilitam imagens nítidas em altitudes elevadas vão ajudar no monitoramento de eventuais irregularidades durante as eleições de novembro. Para o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, a ideia não é só punir, mas também prevenir os crimes eleitorais. Esses drones não ficarão visual para as pessoas que estão ali na zona eleitoral, mas pode ter certeza, eles estarão vendo tudo. E a fiscalização não será apenas vista de cima. No ambiente virtual, a tecnologia também vai ser parceira da Justiça Eleitoral no combate às fake news. Hoje há instrumentos tecnológicos que permitem a detecção de propaganda irregular através da internet. De modo especial, o que nós hoje temos chamado de fake news. Então, o nosso pedido e a nossa orientação, tanto para o eleitor como para os candidatos, é que não procedam dessa forma, porque a justiça como um todo, o sistema de justiça como um todo, hoje tem instrumentos para prevenir e, se for o caso, abrir investigações no campo de fake news. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que, além da segurança sanitária e da prevenção à Covid-19, a Justiça Eleitoral também quer prevenir a disseminação de notícias falsas. Por isso, essa parceria se torna tão importante neste momento. Nós queremos aprimorar a democracia brasileira e não permitir que ela se deteriore por grupos minoritários, irrelevantes, mas que têm um grande poder de estrago, que são essas milícias digitais que disseminam a falsidade e a mentira. E ainda quando não se tenha uma comprovação empírica de que isso mude o resultado das eleições, isso degrada a qualidade do debate público. E a democracia é feita de debate público de qualidade, em que as pessoas apresentam lisamente as suas razões e os seus argumentos e procuram fazê-los prevalecer na vontade da população. A seguir, Jean Dias admite que o grupo do Criciúma está pressionado a conquistar melhores resultados nas próximas rodadas da Série C. E para quem tem deficiência visual, os cães são mais que amigos e companheiros. São praticamente parte do próprio corpo. O problema é que poucos têm acesso. No Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas possuem deficiência visual, mas apenas 200 pessoas contam com um cão-guia.
A ansiedade é tão grande que a Jusilene nem conseguiu dormir. Eu brinco que é o companheiro, né? Vai ser o meu amicão. E o motivo de toda essa emoção é porque ela é deficiente visual e hoje vai ganhar um cão-guia. Eu sou completamente cega, eu não enxergo do olho esquerdo nada. Do olho direito é somente percepção de luz, então é considerada cegueira mesmo. Eu moro em São Paulo, então eu ando muito de metrô, de ônibus, né? Eu gosto de fazer caminhadas. Então, para mim, vai ser muito importante nesse deslocamento de metrô, principalmente. E chega o momento tão esperado. A felicidade é dos dois, da dona e do cão. Olha, eu tô aqui do lado da Jusilene e ela já recebeu o cão-guia dela, que na verdade é uma fêmea, é a Zuca. Olha só como ela é carinhosa. Feliz? Muito. Feliz é pouco. Ai, meu... Olha como é... Oh. É o fim de uma longa espera, né? Com certeza. Faremos uma boa dupla, né, Zuca? E não se trata apenas de um animal de estimação. O cão-guia é, de fato, o melhor amigo para os deficientes visuais. O companheiro que vai acompanhar cada passo, ajudando a desviar dos obstáculos que surgirem pelo caminho. Mas mesmo com toda essa importância, contar com um cão treinado ainda é para poucos no Brasil. A estimativa é que existam no país 6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência de visão. E apenas 200 contam com um cão-guia. Esse centro de treinamento no interior de São Paulo é um dos poucos lugares do país especializados no treinamento de cães-guia. O trabalho é referência na América Latina. O animal começa a ser preparado desde que nasce. E o futuro dono também tem que receber aulas para conduzir o cachorro. É um trabalho de extrema complexidade, começa na escolha dos filhotes, a gente já vai entendendo a personalidade do cão, se ele tem potencial para o trabalho ou não. A gente acompanha toda a socialização, que é quando o cachorro começa a conviver em sociedade, entender essas interações, barulhos, né? E depois, quando ele volta para a gente para o treinamento, a gente já tem uma ideia da personalidade dele, o que vai indicar quem é a pessoa no futuro que combina mais com esse cachorro. A gente procura fazer esse casamento arranjado da melhor forma possível. E só aqui no centro de treinamento existe uma fila de aproximadamente 500 pessoas à espera de um cão-guia. Mas não necessariamente quem está na frente é que vai receber primeiro. Isso porque é feita uma avaliação da personalidade do cão e do dono. E os dois têm que combinar. Um exemplo é aqui a Izzy e a Bárbara. A Izzy é muito tranquila. Combinou perfeitamente com a sua personalidade? Sim, bastante. A gente tem uma personalidade parecida, o que é importante para não estressar nem o cão e o dono. Ou seja, os dois têm que estar felizes, tanto o cão quanto o dono. Se ele não for feliz fazendo isso, ele não vira cão-guia. E depois de conseguir o cão-guia, o deficiente visual ainda tem que enfrentar outro problema, o preconceito. O caso do Darley teve enorme repercussão. O deficiente visual teve uma corrida negada por um motorista de aplicativo por causa do cachorro. E ele gravou tudo. Você está cometendo um crime. Você está cometendo um crime de... se liga aí, ó. Deixa ele. Ele chegou. Aí ele parou na minha frente, ele falou, cara, eu não levo cachorro. Aí eu falei, olha, então, ela não é um cachorro, ela é um cão-guia. Porque às vezes os motoristas confundem o que é um pet convencional e o que é um cão-guia. Existe uma diferença. O cão-guia, existe a lei que me garante a possibilidade de embarcar. O cachorro convencional, o pet convencional, o motorista leva se ele quiser. Aí eu expliquei pra ele, ele falou, não interessa, eu não levo cachorro. Falei, cara, mas você sabe... Aí eu peguei o celular, que já tava na minha mão, coloquei na câmera e comecei a filmar. Falei, você sabe que você tá cometendo um crime, né? Ele falou, eu sei que eu tô cometendo um crime, mas eu não levo cachorro. O Darley denunciou o motorista para o aplicativo e ele foi desligado da empresa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante a presença de cães-guia em locais públicos. Várias cidades do país, como São Paulo, também criaram leis específicas sobre o assunto. O deficiente visual, inclusive, não precisa pagar nenhuma taxa extra ou passagem por causa do cachorro. A lei diz de forma expressa que ela possibilita o cão-guia, ou seja, é aquele que é preparado e treinado, diferentemente do pet. Então, o deficiente visual, ele pode sim estar acompanhado do seu cão-guia e ninguém
pode criar nenhuma barreira sob pena de aplicação, inclusive, de multa. A Suelen também acaba de receber o cão-guia e ela diz que o animal será mais que um amigo, será uma parte do corpo dela. A Zuma vai significar para mim os olhos para o mundo. Eu acho que eu não tenho outra palavra, né? Ela vai ser meus olhos no mundo, né? Ela vai me ajudar em tudo, no meu dia, no meu trabalho, no meu passeio. Ela vai ajudar a minha vida a se tornar muito mais independente, né? Então a Zuma para mim é literalmente meus olhos, os olhos para o mundo. Agora o esporte. O atacante Jean Dias do Criciúma admite que o Grupo Carvoeiro está pressionado a conquistar melhores resultados nas próximas rodadas da Série C. O clima entre torcida e time está tenso. Definitivamente o relacionamento entre o time do Criciúma e a sua torcida não anda nada legal. O torcedor machucado com os fracassos das últimas temporadas, o que acabou culminando no rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, parece ter perdido a paciência de vez com o empate diante do São Bento de Sorocaba na última segunda-feira. O adversário não tinha jogadores suficientes para pôr em campo e um goleiro reserva precisou atuar na linha para que o time ficasse completo. O resultado em 0-0 ainda deixou o Tigre no G4 do Grupo B, mas a falta de vitórias está deixando o ambiente no Heriberto Ilse uma verdadeira panela de pressão. Cara, a nossa torcida é muito grande, a nossa torcida é muito exigente. A gente sabe que toda vez que a gente entra em campo, a gente tem que batalhar pelos 3 pontos. A gente tem que lembrar também que do outro lado tinha 11 jogadores e esse respeito ele é mútuo. A gente buscou o tempo todo conquistar os 3 pontos, a gente buscou a vitória o tempo todo. Infelizmente, a bola acabou não entrando e a gente não conseguiu o nosso objetivo. O atacante Jean Dias sabe que o desempenho do time está irritando o torcedor, mas acredita que nesta reta final da primeira fase, o Criciúma vai engrenar e assegurar uma vaga no quadrangular final da competição. Cara, nós não iniciamos bem, viemos tendo dificuldades, jogos fora de casa, mas a gente sabe que agora, nesses últimos jogos, cada jogo é uma final. E é essa postura que nós vamos colocar jogo após jogo, lutar com cada jogo sendo ele uma final. O maior problema do Tigre é que fora de casa as atuações ficam muito abaixo do esperado. Mas o atleta promete mudanças. Eu digo que a gente tem proposto a jogar para ganhar fora de casa. Os resultados até hoje não têm aparecido, a gente sabe disso, a gente tem essa cobrança muito grande dentro do elenco, dentro individualmente também, por que as coisas não estão acontecendo fora de casa, mas a gente diz que a gente não está deixando de lutar fora de casa para buscar esses 3 pontos. Apesar dos percalços, Jean Dias não jogou a toalha. Mesmo reconhecendo as dificuldades, o jogador ainda crê que ao final do campeonato, os torcedores carvoeiros irão comemorar a volta para a Série B. É uma competição difícil, Nós temos um elenco muito bom, é uma competição muito nivelada. A gente sabe que agora, com esse momento, a gente tem que galgar primeiro a classificação. Depois da classificação, a gente sabe o peso que tem essa camisa, a força que tem a nossa torcida, o apoio daqueles que estão por trás. E a gente tem certeza que, alcançando o primeiro objetivo, a gente vai em busca do segundo. Jean entende que a superação depende apenas do Criciúma. Basta acertar o time que as dificuldades irão diminuir. Ela está mais difícil pelo momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento que a gente acabou não conseguindo os pontos fora de casa, que é essencial você que quer classificar, que quer alcançar o objetivo, buscar ponto fora de casa, mas a gente ainda tem oportunidade e nós vamos em busca desses 3 pontos, primeiramente aqui diante do Tombense e depois vamos buscar fora de casa também. O atleta reconhece que o grupo está pressionado, mas segundo o Jean, a situação é normal por se tratar de um time de camisa tradicional. Esse clube é muito grande, essa camisa é muito grande. Todo jogo a gente tem pressão. Se a gente ganha do São Bento, a gente ia vir para casa diante da Tombense com pressão. Então a gente sabe da grandeza que é esse clube. Então a gente está bem focado, a gente vai trabalhar bem a semana para que a gente possa chegar ali no final de semana e fazer o nosso melhor e conquistar os 3 pontos. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Fique agora com a oração das 6, comandada pelo nosso querido amigo pastor Nelson Amaro. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.